Muito bem, pessoal, no vídeo de hoje vamos analisar os indicadores de um fundo de investimento imobiliário específico. Afinal, ao se investir, precisamos saber como está o andamento do nosso próximo aporte, não é verdade? Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Pereira, criador e idealizador desse canal. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Ao se investir em fundos imobiliários, é preciso saber de alguns indicadores, seja ele o fundo imobiliário de papel, de tijolo ou híbrido, não importa o qual, você tem que saber alguns indicadores antes de se investir. Não pode ir pela cabeça dos outros, eu vi um vídeo ali, fulano falou que tá bom, você tem que saber por si só. E no vídeo de hoje vamos apresentar alguns indicadores aqui, para você ter uma margem aí e saber a sua escolha. Afinal, cada um tem o seu perfil de investimento, então cada um vai investir da maneira que achar melhor, mais apropriada, ok? O valor patrimonial de um fundo imobiliário basicamente é a soma de todos os ativos que o fundo imobiliário possui, como imóveis, terrenos, etc. Esse indicador indica quanto cada cota do fundo vale em termos de ativos que o mesmo possui. E nesse caso, o valor patrimonial mínimo aconselhável para se investir em um fundo é de 500 milhões, sendo que isso pode variar de acordo com o seu perfil de investimento e o mercado em questão. Fundos com valor patrimonial líquido acima de 500 milhões tendem a oferecer mais segurança, pois geralmente tem uma carteira diversificada e uma boa gestão. Nesse caso, vamos analisar o valor patrimonial do fundo XPML11. Vem comigo. Muito bem, pessoal, aqui no site do Investidor 10, eu já havia digitado aqui o XPML11. Vamos analisar como é que está o valor patrimonial do mesmo. Só descer um pouquinho aqui, ó. Muito bem. Conforme foi falado, o mínimo aconselhável para se investir, o valor patrimonial era de 500 milhões, ele está em 6,13 bilhões. Então, esse critério, o XPML11, está de acordo. Vamos analisar outros índices. Muito bem, pessoal, o próximo indicador que iremos analisar é a liquidez. Fundos com maior volume de negociação são mais fáceis de comprar e de vender. Então vamos colocar aqui a margem do nosso fundo, que deve ser acima de 1 milhão. Mas vejam bem, cada investidor deve ter sua própria tolerância quanto ao risco e objetivos financeiros. A liquidez diária de um fundo imobiliário pode ser analisada pelo volume de negociações na Bolsa de Valores. Fundos com maior volume de negociação tendem a ser mais líquidos, permitindo que os investidores comprem e vendam suas cotas com mais facilidade. Vamos para a tela do computador para ver se o XPML11 está com a sua liquidez dentro dos nossos critérios. Muito bem, pessoal, chegando aqui no site do Investidor 10, a liquidez diária do XPML11, como podemos ver aqui, ó, o critério nosso lá era de 1 milhão, tem 15 milhões, veja só que maravilha. Então nesse critério aqui também, mais um ponto positivo para o nosso fundo imobiliário aqui. Então isso aqui também está beleza. Entendeu, pessoal? É simples, não é difícil fazer uma consulta, é ter um pouco de paciência e estudar um pouquinho. Quando você vê os índices todinhos, você consegue investir, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos para outro índice? Muito bem, o nosso próximo indicador que nós vamos fazer a análise agora é o PVP, preço sobre o valor patrimonial. Como eu já falei em outros vídeos, ela é uma métrica essencial para se consultar sobre fundos de investimento. Ele compara o preço de mercado da cota com o valor patrimonial por cota, ajudando a avaliar se a cota está sendo negociada acima ou abaixo do seu valor patrimonial. PVP abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Significa oportunidade de compra, porém tem que se analisar se não tem nenhum problema com o fundo imobiliário ou o mercado. PVP igual a 1 indica que o fundo está sendo negociado exatamente no valor do seu patrimônio líquido. Se for maior que 1, indica que o fundo está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, o que pode significar uma avaliação positiva do mercado sobre o fundo, como expectativas de crescimento ou uma elevada demanda pelas cotas. O PVP, assim como os outros indicadores, não devem ser analisados sozinhos. É isso que nós estamos fazendo agora, estamos analisando indicador por indicador para você ter uma segurança na hora de investir. Vamos ver como é que está o PVP do XPML11.
Muito bem, pessoal, vamos analisar o indicador PVP do XPML11. No caso aqui ele está 1.02, ele está um pouco acima. No caso desse critério aqui também sem problema, sem novidade. Porque se ele estivesse abaixo seria indicação de poder de compra para poder se investir. De repente está um preço barato, preço bom, mas também ia ter que fazer umas análises para ver se não está com algum problema. Ele está acima do preço dele, que o 1 seria o ideal, mas 1.02 não foge muito. Então é sinal que o pessoal está acreditando muito nesse fundo. Entendeu? Então o critério ok, mas um indicador positivo. Vamos agora ver outro indicador? Muito bem, o outro índice que devemos analisar é o histórico do fundo. Uma análise detalhada pode oferecer insights valiosos sobre a estabilidade do fundo, potencial de crescimento e capacidade de gerar rendimentos consistentes para os investidores. O tempo de um fundo imobiliário na Bolsa de Valores é um fator importante a se considerar na avaliação de segurança e estabilidade. Fundos com um longo histórico de negociação na Bolsa permitem uma análise mais aprofundada de seu desempenho ao longo dos anos. Um histórico longo pode mostrar como o fundo se comportou em diferentes condições do mercado, incluindo crises econômicas. Fundos mais antigos tendem a ser mais maduros, com portfólios de ativos estabelecidos e estratégias de gestão mais refinadas. Fundos que estão na bolsa há mais tempo geralmente têm uma base de investidores mais consolidada. O ideal é que o fundo tenha pelo menos entre 4 e 5 anos aí de existência na bolsa, no caso. Muito bem, o outro histórico que iremos analisar é o histórico de dividendos. Fundos que pagam dividendos de forma regular, mensal, trimestral, etc., geralmente oferecem maior previsibilidade de renda. Devemos analisar o histórico de pagamentos de dividendos, se é constante ou não. O histórico de dividendos crescente ou estável é um bom sinal de saúde financeira do fundo. Vamos colocar aqui também o índice do Dividend Yield. O Dividend Yield é um indicador que mede o retorno de um investimento em relação aos dividendos recebidos por cota. O Dividend Yield é uma ferramenta valiosa para investidores que buscam renda passiva em conjunto com outros indicadores. Ao se investir em fundos imobiliários, o ideal de retorno de dividend yield é em torno de 5% a 15%. Pode variar muito se é um fundo de papel ou um fundo de tijolo. Vamos para a tela para ver esses indicadores que falamos ainda há pouco? Muito bem, de volta aqui ao site do Investidor 10. Vamos ver o histórico do XPML11. Pois bem, o fundo XPML11 ele está no mercado aqui desde 2019. Então ele tem um longo histórico já. 2019, a média que a gente tem é entre 4 e 5 anos para cá. Você tem um bom histórico. Está desde 2019 até 2024, então tem basicamente uns 5 anos. Então, no caso histórico, esse critério também está ok. O histórico de dividendos. Veja bem o pagamento dos dividendos aqui, ó. 2019, constante aqui, baixou um pouquinho. Ó, 2020, época da pandemia, deu aquela queda. Ó, 2021, 22. Tá vendo? Constante aqui, ó. Então o histórico de dividendos também é muito bom. Tem mais um critério, um ponto positivo. E com relação ao dividend yield, quanto que o fundo tem pago, que é em torno do que a gente falou ali, né, a métrica é de 5% e 15%. Aqui o dividend yield dele, ele paga, no caso aqui, nos últimos 5 anos, olha lá, a média de 7,60%, também um ótimo critério aqui. Ponto positivo para nesse outro quesito. Tá ok? Vamos para outro indicador. Pessoal, o próximo indicador que iremos analisar é com relação à quantidade de imóveis. Quanto maior o número de imóveis, melhor. O ideal é que se tenha pelo menos uns 10 a 15 imóveis aí, para que você possa investir com maior segurança. Porque caso ocorra alguma desocupação ou alguma reforma, ainda os outros imóveis podem suprir esse pagamento dos que estão vazios. Uma outra coisa que deve ser analisada com relação à quantidade de imóveis é a localidade também. Se ele tiver imóveis em vários locais, vários estados, por exemplo, é uma diversificação que também é um ponto positivo para o fundo. Vamos ver como é que está o XPML11.
Vamos lá, de volta aqui ao site, vamos ver a quantidade e localidade dos imóveis do XPML11. Isso tudo você tem aqui no site do Investidor 10. E tem outros sites de pesquisa aí também. Eu já deixei até em outros vídeos aí o site de uns 3 pelo menos para vocês terem uma base aí para fazer a consulta. Eu vou deixar isso aqui na descrição, tá, do Investidor 10. Muito bem, o mínimo, né, recomendável aí é entre 8 e 10 imóveis. Ó, no caso do XPML11, ó, só em São Paulo ele tem 11. Ó. No Rio de Janeiro tem 4, tem mais 2 em Minas, 2 na Bahia, tem 1 em Goiás, 1 no Paraná, Rio Grande do Sul tem mais 1, Amazonas, Rio Grande do Norte. Então vocês verem que ele é um fundo bem diversificado. Então também mais um ponto, no caso, mais um ponto positivo aqui para o nosso fundo imobiliário, ok? Vamos para outro índice. Muito bem, pessoal, o próximo índice que iremos analisar é a taxa de vacância. A vacância, para quem não sabe, é a desocupação ou algum imóvel que não está alugado ainda ou está em reforma. A vacância tolerável pode variar dependendo do tipo de imóvel e da estratégia do fundo. Imóveis comerciais, escritórios e lajes corporativas, geralmente sua vacância é entre 10% e 15%. Esse setor pode variar também de acordo com os ciclos econômicos. Nós devemos analisar a vacância do fundo de acordo com o seu histórico ao longo dos anos. Analise o histórico do fundo ao longo dos anos. Fundos que mantêm taxas de vacância baixa e estáveis geralmente são mais seguros. Vamos para a tela para ver como é que está a taxa de vacância do XPML11. Muito bem, pessoal, voltando aqui para a tela, vamos ver como é que está a taxa de vacância do XPML11. Deixa eu descer um pouco aqui, acho que está por aqui. Muito bem, aqui está. Aqui é a vacância, 4,60. Independente de ser um fundo de laje corporativa, escritório, shopping, você vê, está dentro da média aqui. Então, mais um critério positivo. Tá ok? Muito bem, esses foram só alguns indicadores que nós fizemos uma análise superficial para você ter uma base na hora de fazer o seu investimento. Agora já não dá para você chegar e dizer que não sabe nada, né? Deve você pegar pelo menos alguma coisinha. Espero que tenham gostado do conteúdo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não deixa de deixar o seu like, deixar algum comentário e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Fui. Um abraço a todos.